Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Boa semana para você que nos dá o carinho da audiência. É uma honra ter a sua companhia. Damos largada ao Meio-Dia Paraná com imagens de Bandeirantes feitas pelo Alisson Silva. Moradores voltaram a sofrer com os temporais e alagamentos neste fim de semana. Famílias tiveram que sair às pressas de suas casas. Já faço contato ao vivo com a Mônica Dal, que foi hoje pela manhã lá para Bandeirantes e nesse comecinho de Meio-Dia Paraná traz as primeiras informações. Mônica, seja bem-vinda. Uma boa semana para você. Obrigada, Alberto. Uma boa semana para você, uma boa segunda-feira para todos que estão conosco. Segunda-feira bastante difícil para os moradores aqui de Bandeirantes, onde nós estamos. Estamos no bairro Bela Vista, uma das regiões novamente mais atingidas durante esse novo temporal. Na semana passada a situação foi difícil e neste domingo também. Isso porque 180 milímetros de chuva caíram na cidade, isso em 24 horas. Mas a grande quantidade de chuva caiu em pouco tempo. Isso fez com que novamente as represas transbordassem aqui na cidade de Bandeirantes e pelo menos 260 famílias tiveram que sair das suas casas novamente. Por que a gente fala novamente? Muitas dessas famílias na semana passada tiveram que deixar suas residências. Algumas puderam voltar, mas novamente por conta dos alagamentos, essas pessoas deixaram suas casas. De acordo com a Defesa Civil, mais de 2.400 pessoas foram afetadas pela chuva. Isso não significa que todas foram desalojadas, mas significa que perderam roupas, comida e tiveram algum estrago dentro dessas residências. Essa chuva, ela caiu na madrugada de domingo. Já naquele período, os moradores preparados, já que isso aconteceu, estava se repetindo se a gente comparar com a última semana, já avisaram a Defesa Civil fez um plano de evacuação e utilizou até um caminhão dos bombeiros que emitia sirenes para que as pessoas saíssem de suas casas. A gente está aqui no Conjunto Bela Vista, essas casas que vocês estão vendo aqui, a maioria delas não poderá, por enquanto, receber os moradores para dormir, mas a Defesa Civil liberou que eles fossem para essas casas para cuidar dos seus objetos pessoais e também verificar o que pode ser feito por enquanto. A gente lembra que na última sexta-feira houve um decreto de emergência do governo do estado aqui para a cidade de Bandeirantes e isso já possibilitou a doação de alimentos, de roupas, de kit de higiene e agora a ideia é que recursos venham aqui para a cidade para que ela seja reconstruída. Vocês estão vendo ao vivo nas imagens do Marcelino Barbosa que a situação está bem mais tranquila agora, Alberto? Hoje de manhã não choveu, até o sol se abriu aqui na cidade de Bandeirantes, mas há previsão de chuva ainda ao longo da semana. E para esses moradores está muito difícil, porque eles se perguntam, toda vez que chove eu vou ter que sair da minha casa? Então, Alberto, daqui a pouco a gente volta para trazer mais detalhes, informações da Defesa Civil e, claro, para mostrar a angústia desses moradores, porque eles estão dependendo, por enquanto, de doações e não sabem o que fazer. E falando das doações, Alberto, aquelas que foram feitas ao longo da semana, muitas foram perdidas por conta dessa nova enchente. Daqui a pouco, ao vivo, a gente traz mais detalhes. Valeu, a Mônica em Bandeirantes, é a região marcando presença aqui no Meio-Dia Paraná com os assuntos importantes nesta segunda-feira. E hoje você vai ver também aqui no Meio-Dia Paraná a violência no trânsito. Em Londrina, um motorista alcoolizado atropelou 3 pessoas, dentre elas um bebê de apenas 9 meses. Já em Cambé, acidente entre moto e ônibus deixou um morto hoje pela manhã. A vítima tinha 20 anos. É uma ultrapassagem que ele tentou executar pela direita do ônibus, E infelizmente ele acabou possivelmente perdeu o controle da moto, colidiu no ônibus e veio a acontecer essa fatalidade. O Meio-Dia Paraná vai trazer também a morte de um médico londrinense que passou mal enquanto passeava de bicicleta. Um novo bloqueio total na BR-376, na ligação do Paraná com Santa Catarina. A rodovia foi fechada por várias horas nos 2 sentidos.
Tem ainda a montagem do canteiro de obras para a construção de um novo viaduto na BR-369, na saída de Londrina para Cambé, ali no cruzamento com a Avenida Jockey Club. E um novo reajuste para cobrir custos do transporte coletivo de Londrina. Um novo repasse, na verdade. Desta vez, mais de 12 milhões de reais para a TCGL. Tem também o exemplo de uma mulher que encarou o câncer e deixou uma lição de vida para a família e os amigos, com direito a uma carta de despedida que está emocionando pessoas em várias partes do Brasil. A saudade nunca vai passar, mas saber que ela passou por essa vida, fez a diferença, né? E no momento de partida foi de uma forma tão serena, tão leve, isso acaba, né, nos deixando mais em paz também. 24 graus agora em Londrina. Estes são apenas alguns dos destaques do meio-dia Paraná que te espera após o intervalo de apenas 1 minuto. A imagem aí ao vivo da zona sul da nossa cidade, parcialmente encoberta. Agora 11 horas 52 minutos. Onze h 53. Já estamos de volta com o Meio-Dia Paraná, que te faz companhia até às 1h05 da tarde, com os principais assuntos desta segunda-feira em Londrina e todo o nosso estado. Começamos falando de trânsito. 3 pessoas foram atropeladas ontem à noite na PR-218, que dá acesso ao distrito de Maravilha, depois dos presídios ali na zona sul de Londrina. O motorista que provocou o acidente foi preso em flagrante porque dirigia alcoolizado. Vanessa Naval, seja bem-vinda, boa semana para você. Como foi esse acidente? Teve até um bebê dentre as vítimas. Absurdo, né, Alberto? Muito bom dia para você, um ótimo começo de semana para todo mundo. Olha, esse acidente ele aconteceu ali por volta das 7:50 da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um carro que vinha no sentido Maravilha-Londrina atropelou 3 pedestres que estavam caminhando sobre a via, a rodovia PR-218, lá no distrito de Maravilha. Eram um homem de 33 anos, uma jovem de 17 e um bebezinho de apenas 9 meses. Os 3 tiveram ferimentos, com o impacto dessa batida, do atropelamento. Eles receberam os primeiros cuidados médicos ali pelo CIAT e foram encaminhados ao Hospital Universitário de Londrina. A boa notícia é que estão todos fora de perigo, mas a moça, por exemplo, inspira mais cuidados porque teve inclusive uma fratura na perna, segundo os bombeiros. O motorista do carro permaneceu no local e aí a Polícia Rodoviária Estadual foi até lá, já percebeu indícios de embriaguez e submeteu o homem a um teste de bafômetro que confirmou que ele estava dirigindo alcoolizado. Ele foi identificado como Valdinei Lourenço, de 54 anos. Ele é comerciante e foi preso em flagrante, pelo crime de dirigir com seu estado, com sua capacidade alterada pelo uso de álcool. Levado para a central de flagrantes, ele usou do direito de permanecer em silêncio, não quis dar explicações ao delegado. E aí, como de praxe, policiais rodoviários que participaram do atendimento à ocorrência prestaram depoimento como testemunhas. E a gente separou um trecho desses depoimentos para vocês. O cidadão que atropelou as vítimas se encontrava no local e nós convidamos ele para fazer o teste de etilômetro e ele aceitou. O senhor lembra o resultado do teste? É 0,67 mgl. Ele falou alguma coisa? Se ele ingeriu bebida alcoólica ou não? O que ele falou? Nós perguntamos para ele antes de fazer o teste, ele falou que tinha ingerido alguma bebida alcoólica. Não falou qual? Não. Aqui o senhor está me apresentando o teste do quilômetro, o extrato dando 0,67. Aí a prova, inclusive também, então, de que o motorista estava dirigindo embriagado, além do relato que ele mesmo deu aos policiais na hora. A gente tem uma atualização aqui do estado das vítimas. A jovem de 17 anos, que, como eu comentei, foi a que acabou tendo ferimentos mais graves. Ela passou por cirurgia, teve que colocar um fixador na perna, mas felizmente está se recuperando bem, continua em observação após esse procedimento.
O bebê de apenas 9 meses e o homem de 33 anos foram atendidos no pronto-socorro do HU, estão em observação clínica, também estáveis, fora de perigo. O motorista do carro ainda não passou por audiência de custódia e, portanto, Alberto, até segunda ordem, ele segue preso em flagrante por dirigir embriagado. Valeu, obrigado, Vanessa. Ao fundo da Vanessa ali uma pancada e tanto de chuva nesse horário de almoço, mas em outras regiões da cidade o tempo firme ainda, tá? Então, as informações aí desse acidente, desse atropelamento de 3 pessoas, menos mal que sem tanta gravidade. Situação diferente tivemos lá na região de Apucarana. Por lá, outro acidente com motorista alcoolizado terminou em morte. Foi na madrugada de domingo, ali na BR-369, em Apucarana. Chovia no momento do acidente. Um carro saiu da pista, capotou e depois bateu contra um poste. Uma mulher de 20 anos que estava no banco da frente do passageiro morreu. Ela era amiga do homem que dirigia o carro e estava na casa dele antes do acidente. O motorista, o Jonathan Almeida, de 27 anos, e os filhos dele, 2 crianças, de 7 e 4 anos, foram hospitalizadas. Essas crianças foram hospitalizadas com ferimentos leves. O motorista foi preso porque não tinha habilitação e dirigia alcoolizado. Ele ainda não tem advogado para a defesa no inquérito policial. Aconteceu um acidente, felizmente. Não estava certo, eu ingeriu a bebida. E é isso, infelizmente. Tá, aí na residência do senhor, o senhor estaria ingerindo bebida alcoólica lá em casa e é isso. Tá. E aí, por que o senhor pegou o veículo? Saiu de casa e pretendia ir para onde? Eu fui levar o pessoal embora. Tá. No caso, seria o irmão da moça que faleceu e a cunhada dela. Com relação à bebida alcoólica, o senhor confessa que realmente, né, ingeriu e... Sim, eu fiz o teste, tudo. Sim, certo. Mas assim, teria algum motivo além disso para poder... Não. Na verdade, eu perdi o controle, daí a partir dali eu já não lembro mais nada. E tivemos acidente grave também hoje cedo, nesse caso em Cambé, envolvendo um ônibus e com mais uma morte. Kathleen Tanan é quem acompanhou essa história na manhã desta segunda-feira. Seja bem-vinda também, uma boa semana para você. Em que bairro de Cambé foi esse acidente e qual a circunstância, como ocorreu essa batida entre um ônibus e essa moto? Oi, Alberto, uma ótima semana para você, a todos os que estão com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Aconteceu ali pertinho do Silvino, em Cambé, no cruzamento da rua Barão Cerro Azul com a Marechal Deodoro da Fonseca. Foi por volta das 8h30 da manhã, entre um ônibus da empresa Grande Londrina, né, do transporte público aqui da cidade, e uma motocicleta. Infelizmente, um homem de 27 anos acabou perdendo a vida, não houve nem tempo para socorrê-lo ali nessa rua durante o acidente. Testemunhas preferiram não gravar entrevista, mas nos contaram o seguinte, o que eles viram? Que o motociclista, ele descia a rua Marechal Deodoro da Fonseca e o ônibus, ele fez uma conversão. O motociclista estaria na direita do ônibus e na hora em que o ônibus fez a conversão, acabou atingindo esse motociclista e ele foi parar embaixo do veículo e acabou perdendo a vida. Nós temos entrevista com um dos socorristas que chegou até o local assim que o acidente aconteceu, detalhando um pouco mais. Olha só. E acabou colidindo na lateral direita do ônibus, né? E posteriormente ficando preso embaixo do rodado ali, sendo arrastado por uns 5 metros aí. É uma ultrapassagem que ele tentou executar pela direita do ônibus, né? E infelizmente ele acabou possivelmente perdeu o controle da moto, colidiu no ônibus e veio a acontecer essa fatalidade aí. Nós conversamos com alguns parentes da vítima que estavam ali no local bastante emocionados e eles nos contaram que ele havia comprado essa moto há no máximo 15 dias, que ele tem um carro, mas hoje
mesmo com o tempo de chuva, ele optou por sair com essa moto. Ele havia deixado a esposa no trabalho, também deixou o filho na creche, ele tem 2 filhos, uma pequenininha ainda de 1 ano de idade, outro de apenas 5 anos, deixou o mais velho na creche e estava indo para o trabalho. Ele trabalha como auxiliar ali numa obra de um condomínio que fica perto de onde esse acidente aconteceu e ele também mora perto de onde esse acidente aconteceu. Ele tomou café, inclusive, com um desses parentes minutos antes do acidente. Estava indo para o trabalho e, infelizmente, acabou, então, caindo embaixo deste ônibus e perdendo a vida. Ele teve vários ferimentos pelo corpo e não houve tempo, portanto, dos socorristas ali tomarem nenhuma atitude com relação a esse homem de 27 anos que deixa, portanto, esposa e 2 filhos. A gente também foi atrás da empresa, Transportes Coletivos Grande Londrina, nossa produção, e eles enviaram uma nota informando que a empresa abriu um procedimento para apurar esse acidente. Disseram ainda que a linha em questão, que esse ônibus faz, é a linha 307, e informaram que tanto o motorista como os passageiros não se machucaram. O motorista, inclusive, ele nem pôde permanecer no local, ele estava em estado de choque, conforme testemunhas e os próprios socorristas contaram, então ele foi retirado dali para que pudesse receber os atendimentos necessários. Alberto, nosso desejo aqui de muita força para essa família e também nosso alerta, de muito cuidado no trânsito, é um momento que pode acabar com a vida, Aquele descuido naquele momento de bobeira, efetivamente, que custou a vida desse trabalhador, desse motociclista. Obrigado aí a Kathleen Tanan. A Kathleen comentou que a linha 307 é aquela linha que atende o Avelino Vieira, que passa pelo campus da UEL, uma linha bastante utilizada para quem sai do centro e vai para a zona oeste de Londrina. Agora, 12:02. Morreu nesse fim de semana um médico londrinense bastante conhecido em todo o país e até mesmo no exterior. Ele sofreu um mal súbito enquanto se exercitava. Vanessa, detalha pra gente o que ocorreu e também um pouco da trajetória desse médico aí bastante importante para a medicina nacional. Pois é, Alberto, mais uma notícia muito triste nesse comecinho de semana, O Dr. Clay Brites tinha 49 anos, muito jovem, uma longa história, mas também uma vida toda que ele tinha pela frente. E foi uma morte que causou grande comoção, primeiro pela forma como ocorreu, tão precoce e repentina. O Dr. Clay, segundo familiares, estava andando de bicicleta, fazendo uma trilha com amigos, com um grupo de outros ciclistas, quando sofreu um mal súbito. Ele chegou a ser levado ao hospital evangélico, mas não houve como salvá-lo. E causou grande repercussão a morte dele também, como o Alberto comentou, em todo o país, até fora, pela história, pela trajetória do médico, pediatra, neuropediatra, que atendia aqui em Londrina, mas que acabou sendo conhecido em todo o país por meio de redes sociais, palestras que ele fazia também. Ele era reconhecido nacionalmente e internacionalmente como uma referência no diagnóstico e também no tratamento de diversos transtornos comuns em crianças, transtornos neurológicos como o autismo, o déficit de atenção, também a hiperatividade. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Clay justamente sobre esses temas em 2014 e vi como ele foi tranquilo, paciente, gentil, justamente para explicar de uma forma muito didática, como ocorrem esses transtornos e também tirar dúvidas de pais. E muitos parentes, familiares de pacientes relatavam que ele era dessa mesma forma também para se comunicar durante as consultas, sempre muito gentil, paciente, esclarecedor com as pessoas, Por isso também muita gente lamentando, muito triste com a morte do doutor nas redes sociais, onde junto com a esposa de longa data, ela que é psicopedagoga, ele mantinha também um projeto, em que esclarecia dúvidas, falava sobre questões neurológicas envolvendo crianças. E ali naquelas postagens, eles tinham acabaram conquistando muitos seguidores, só numa rede social eles tinham mais de 800 mil seguidores, e ali eles esclareciam não só para pacientes e familiares, mas também para outros profissionais. Inclusive a gente vê ali muitas pessoas da área da saúde, outros colegas médicos, de outras áreas também da saúde, lamentando e dizendo o quanto eles aprenderam com o Dr. Clay. Ele que participava, como eu comentei, de vários congressos, inclusive tinha um marcado para o fim de maio lá em Recife. Dr. Clay se formou aqui na nossa Universidade Estadual de Londrina, ele que era paulista, e é uma perda grande para a medicina e também
claro, principalmente para a família. O Dr. Clay, além da esposa, deixou 3 filhos, bastante jovens, o mais novo de 14 anos. Ele está sendo velado desde cedo no Parque das Oliveiras e o sepultamento está marcado agora para 1 da tarde, lá no cemitério São Paulo. Alberto, a gente deixa aqui os nossos sentimentos à família e a todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram a vida tocada por esse médico que se foi, mas deixa um grande legado aí, né? Sentimento compartilhado por todos nós aqui, certamente por muitos dos nossos telespectadores também. Imagens aí de arquivo do doutor em vários eventos aí, várias entrevistas nas quais ele participou. A BR-376 foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal hoje no meio da manhã, naquele trecho que liga o Paraná a Santa Catarina, trecho que muita gente que vai do norte do estado para as praias de Santa Catarina acaba percorrendo, em especial ao longo da temporada de verão. Por lá, foram 14 horas de bloqueios por causa da chuva intensa na região da Serra do Mar. A BR-376, uma das principais ligações entre o Paraná e Santa Catarina, amanheceu assim, completamente vazia. Ontem, perto das 8 horas da noite, a rodovia foi bloqueada preventivamente de novo na região da Serra do Mar. Segundo a concessionária que administra a 376, a decisão foi tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal por uma questão de segurança, em função do acumulado de chuvas no fim de semana. Uma enorme fila de caminhões se formou hoje pela manhã em São José dos Pinhais. Motoristas e caminhoneiros esperavam pela liberação da estrada. Que nem se for dar a volta, dá 600 quilômetros. Quem paga? Ninguém quer pagar essa parte aí. Ninguém quer pagar. Então tem que esperar. Para o seu José Carlos, que trabalha como caminhoneiro autônomo, ficar parado é sinônimo de prejuízo. É prejuízo para todo mundo, para o cliente que precisa do material, para a gente que está rodando, né? Infelizmente é prejuízo para todo mundo, né? Pela manhã, a concessionária informou que houve uma diminuição das chuvas. O trecho de serra foi avaliado e apresentou condições seguras de trânsito. Agora são 10 horas da manhã e a rodovia acaba de ser liberada para o trânsito de carros e de caminhões. Depois de 14 horas de bloqueio, os motoristas vão poder seguir viagem, mas antes tem que encarar esse congestionamento enorme. O bloqueio também gerou fila de motoristas para pegar o ferry-boat em Guaratuba, no litoral. O congestionamento de 2 quilômetros chegou até o centro da cidade. A concessionária que administra a 376 informou que, caso seja necessário, vai fazer novos bloqueios preventivos na estrada. Nesta semana, a previsão é de mais chuvas intensas na região da Serra do Mar. A gente tem que respeitar a segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Se realmente o pessoal decidiu bloquear, é porque não tem segurança. Então, isso aí é muito importante. Cautela que tem sido recorrente até por causa daqueles deslizamentos do ano passado, que acabaram arrastando vários veículos e provocando um transtorno enorme. Agora, então, acaba-se até se pecando pelo excesso, justamente a tentativa de preservar vidas. Já aqui no norte do Paraná, tivemos mais um temporal com muitos alagamentos e estragos ali em Bandeirantes. Muitas famílias tiveram que sair de suas casas neste fim de semana. Os moradores foram surpreendidos por um volume de chuva muito grande num curto espaço de tempo. Mônica Dal permanece ao vivo em Bandeirantes e traz agora um balanço da Defesa Civil e a situação de momento por lá. Pois é, Alberto, um volume de chuva que ninguém estava esperando, não foi previsto pela meteorologia, e a sensação que a gente tem aqui ouvindo esses moradores que todo o tempo tentam se reerguer é a seguinte: na última semana tiveram esse problema grave com as chuvas, começaram a se reerguer, novamente perderam tudo e agora começam do zero. É uma situação muito triste que acontece aqui na cidade de Bandeirantes, mas a gente sente também que há uma verdadeira corrente de solidariedade. A gente está ao vivo aqui no bairro Bela Vista. Esse local foi um dos mais atingidos, tanto na última chuva, que foi do fim de semana passado, como agora, pouco mais de 180 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. Essa chuva, claro, trouxe alagamentos e o Marcelino está mostrando ao vivo o que restou depois que a chuva passou. Isso porque vocês estão vendo que o tempo ainda está aberto aqui, mas já está começando a ficar nublado. A gente está vendo calçadas quebradas, parte do asfalto que também acabou saindo e, claro, muita lama.
pontes aqui da cidade também caíram. Essa rua aqui que vocês estão vendo é bem perto do Ribeirão das Antas, esse local que novamente transbordou. Todas essas casas aqui, ainda que tenha movimento, vocês estão vendo ali motos, né, pessoas que estão nessas casas, eles não podem dormir. Então, o que eles estão fazendo? Vindo para essas casas, cuidam das suas coisas, os objetos que estão por lá e durante a noite precisam sair. Marcelino vai mostrar para vocês também um outro reflexo dessa chuva do domingo. Para vocês verem aqui nessa casa, essa daqui não foi interditada. Mas olha só até onde que essa água chegou. Vou chegar perto aqui para vocês terem a noção da altura que essa água chegou. A água invadiu essa casa, destruiu muita coisa desse morador, mas ele não precisou sair, diferentemente dessa outra residência aqui, que fica do outro lado. Essa residência está interditada e essa moradora, Alberto, ela recebeu doações na última semana porque já tinha sido afetada, né, por conta da primeira enchente. Tudo que ela recebeu, roupas, alimentos, acabou se perdendo por conta dessa nova chuva. Além aqui do bairro Bela Vista, outra região foi atingida, mas naquela última vez o Jardim Primavera não tinha sido afetado. Dessa vez foi sim. E uma outra represa acabou transbordando. A gente também estava vendo imagens aí de uma casa com a varanda cheia d'água, a rua também. E a gente conversou com o dono dessa casa, porque o desespero foi tanto que ele teve que correr para socorrer uma vizinha. A vizinha tem problemas auditivos, não ouviu essa força da água e ele teve que arrombar o portão dessa casa para que ela fosse salva e retirada dessa casa. A gente vai acompanhar agora algumas entrevistas de moradores, da dona Irene, também do Felipe, dessas pessoas que estão sofrendo com os reflexos de mais uma chuva bastante forte em Bandeirantes. Começou a encher o corga, a gente, né, saiu para a rua aqui, acudir tudo, põe as comportas aqui, fazer o serviço que a gente sempre faz, e onde ela tem problema de audição. Então a gente chama, grita, bate no portão, ela não escuta. Onde eu tenho uma técnica aí que, né, arrebentei o cadeado, pulei lá para dentro, inclusive quase derrubei a janela da casa dela lá, porque ela não escuta, né? Até que ela conseguiu acordar. Não tinha o risco de afogamento nem nada, né? É mais de risco de perca, né? Ou ela se assustar ali, passar mal, por já ter uma idade avançada. A filha mora um pouquinho longe, a gente, né, entrou dentro da casa ali para fazer o socorro, né? Quando eu levantei da cama, que eu ponhei o pé no chão, eu vi que não tinha chão, né? Tava preto. Aí eu assustei. Quando eu cheguei na cozinha, tava preto, tinha carliça, assim, era pura lama. Pois é, mais uma semana que começa com reconstrução. Vocês viram que não há nenhuma movimentação de limpeza nesse momento, isso porque os funcionários estão no horário de almoço. Mas ao longo da manhã, caminhões da prefeitura estiveram aqui, assim como tratores, para retirar tudo o que foi perdido e também a quantidade de lama que invadiu a rua. E a gente registrou, né, eu e Marcelino Barbosa registramos imagens tristes, né, o trator retirando roupas dessas pessoas, roupas molhadas que não tem mais como utilizar. Vocês estão vendo agora ao vivo também essa quantidade de lama. Ficou ali nesse terreno baldio um pouco isolada, mas grande parte desceu aqui também para essa rua que fica no bairro Bela Vista. Nós conversamos novamente com a Defesa Civil, isso porque é esse órgão que precisa lidar com essa situação e trazer soluções para esses moradores. Naquela chuva da madrugada de domingo, a Defesa Civil informou que estavam mais preparados. Quando a primeira rua ficou alagada, eles acionaram um plano de evacuação que foi criado na semana passada. Eles utilizaram então um caminhão do Corpo de Bombeiros com sirene e foram passando pelas casas para fazer a retirada desses moradores. Muitos conseguiram sair, outros não precisaram sair e foram apenas levantando os móveis para que novas perdas não acontecessem. Questionamos também a Defesa Civil se dessa vez foi preciso criar um ponto de distribuição ou abrigos, né, distribuição de doações. Os abrigos, essas pessoas foram para alguns abrigos, escolas, mas já estão em casas de parentes. Quanto a esse ponto de distribuição de alimentos, a Prefeitura disse que dessa vez não foi necessário, mas quem precisar de qualquer tipo de doação é preciso procurar pela assistência social. E a gente vai ouvir mais detalhes na entrevista do Richard, que é coordenador da Defesa Civil Municipal.
Toda a gestão agora de distribuição desse material, ela é feita pela Secretaria de Assistência Social e Assuntos da Família. Então, estão sendo amparadas pela Secretaria. Daqui a pouco serão levado mais água para essas famílias, tendo em vista que ainda a água potável é difícil chegar em algumas residências, tendo em vista a interrupção do fornecimento de água. E uma equipe de assistentes sociais acompanham de perto essas famílias que foram atingidas, sendo feito o levantamento dos danos ocasionados e posteriormente também essa ajuda humanitária, a distribuição de alimentos, de colchões, de cestas básicas, estão sendo entregues a essas famílias e posteriormente aí essas famílias retornando às suas residências com todas as condições necessárias para que ela possa dormir, se alojar nas suas residências. Bom, agora sim a gente vai trazer um balanço deste fim de semana, balanço trazido pela Defesa Civil. No total, como a gente disse inicialmente, mais de 2.400 pessoas afetadas diretamente pela chuva. Isso significa o quê? Que elas não perderam suas casas, mas tiveram água invadindo a residência, perderam roupas, alimentos, tiveram algum prejuízo relacionado à chuva. 260 famílias tiveram que sair das suas casas. Isso significa que elas foram desalojadas, estão em casas de parentes para que essas residências sejam analisadas para a prefeitura entender se é possível que essas pessoas voltem para esses imóveis. Um outro balanço que nós solicitamos foi quanto às pontes aqui da cidade, porque esse é um problema que vai reverberar, vai trazer ainda mais situações difíceis para esses moradores ao longo do ano. 27 pontes da área rural foram destruídas e uma ponte que dá acesso a Santa Mariana também está interditada, aguardando o laudo dos engenheiros da prefeitura. Há uma ponte também no Jardim Primavera, esse bairro que nós mostramos. E qual que é o problema disso? Já há algumas escolas da zona rural, Alberto, que não estão conseguindo receber os alunos. Por isso que a gente fala que esse é um problema bastante grande que deve ser resolvido pela prefeitura. Questionamos também a Defesa Civil se há alguma alternativa para evitar que essas represas transbordem e acabem alagando aí essas residências. De acordo com a Defesa Civil, o prefeito aqui da cidade está em Curitiba pedindo auxílio ao governo estadual para que algumas alternativas, obras aconteçam perto desses locais para evitar que essas enchentes atrapalhem tanto os moradores. Ainda falando do balanço, graças a Deus ninguém ficou ferido e também não houve mortes registradas durante essa nova enchente aqui na cidade de Bandeirantes. A gente lembra que na semana passada houve uma situação parecida, mais de 130 milímetros caíram aqui na cidade em poucas horas e na sexta-feira foi decretada a situação de emergência pelo governo do estado. Essa situação possibilita que a cidade possa receber recursos de emergência para se reconstruir e também que os moradores possam receber doações, para que também consigam resistir a essa situação bastante difícil. A gente torce, Alberto, para que tudo se resolva, para que esses moradores consigam novamente se reerguer, porque é uma situação difícil. Toda vez que chove, eles ficam desesperados, com medo de que novamente uma situação grave como essa aconteça e a água invada as casas deles. Vamos acompanhar, ver se alguma solução vai ser encontrada pela prefeitura para evitar novos desastres aqui em Bandeirantes. Isso aí, vamos seguir de olho e daqui a pouco tem mais assunto, tem a reportagem completa dessa cobertura da Mônica e logo mais também no Jornal Hoje para todo o Brasil as informações de mais desse temporal lá em Bandeirantes. Agora, 12h19, a gente segue falando do tempo, de olho na previsão para as próximas horas. Imagens aceleradas das primeiras horas da manhã aqui em Londrina, o céu bem carregado, com muitas nuvens no norte do Paraná, mas com o sol dando as caras. Tivemos ao longo da manhã pancadas isoladas de chuva em várias cidades da nossa região, inclusive aqui em Londrina, como você acompanhava bem no início do Meio Dia Paraná, uma pancada concentrada aqui na Avenida Tiradentes. Tempo fechado também, bem instável em Maringá. Por lá, a temperatura nesse momento é de 22 graus. Também choveu pela manhã na cidade Canção e a previsão é de que venha mais chuva ao longo da tarde. Aqui na tela comigo, você confere a situação de hoje em todo o Paraná. Olha só, nenhuma região com o sol predominando efetivamente. Temos, sim, várias áreas de instabilidade,
mais ao sul do estado, com risco de temporais. Aqui no norte do estado, aquela chuva não tão concentrada, mas com pancadas isoladas, tanto à tarde quanto à noite. Em Bandeirantes, onde a Mônica está ao vivo, a mínima hoje foi de 20 graus e a máxima vai chegando aos 31. É a máxima mais elevada desta segunda-feira na nossa região. Em Cornélio Procópio, a temperatura não deve passar dos 28, Jacarezinho máxima de 29. Em Rolândia, as temperaturas variando hoje de 17 aos 27 graus. Em Londrina, pode chover de novo tanto à tarde quanto à noite. A máxima prevista inicialmente é de 29 graus ao longo da tarde. Você observa aí que são volumes pequenos de chuva, mas distribuídos ao longo de todo o dia. E os próximos dias, como ficam? Daqui a pouco eu trago as telas para você, mas já tenho algumas explicações para compartilhar para que você possa ir planejando a sua semana. Ao longo desta semana, a tendência é de diminuição desta chuva. Ainda nesta segunda e terça-feira, temos maiores condições para temporais, uma chuva mais volumosa, um pouco mais persistente. Só que a partir da quarta-feira, como já não temos mais influência do vórtice ciclônico em altos níveis, a chuva tende a diminuir e ser cada vez mais isolada. Até o sábado ainda há previsão de chuva, de maneira mais irregular e passageira. A partir da semana que vem, já teremos condições de tempo aberto e aumento das temperaturas. Os últimos dias do verão devem ser de diminuição dessa precipitação. Agora informações do trânsito com participação de telespectador. O Maxon mandou essa foto aqui de um acidente registrado agora há pouco ali na Avenida Santos Dumont, a caminho do aeroporto de Londrina. Uma moça ainda está presa dentro do carro e tem duas crianças que também estavam neste veículo. As crianças passam bem, a moça ainda será avaliada pelos socorristas e esse acidente, claro, acaba deixando o trânsito um pouco mais lento ali a caminho do aeroporto. Aqui no Waze, está nessa tela? Perdão, estava vendo na outra, mas está aqui já. Aqui nessa tela, olha só, o indicativo de que o acidente ocorreu na Santos Dumont, pertinho do cruzamento com a JK, deixando o trânsito lento por lá, na pista do sentido centro para o aeroporto de Londrina. A informação para você que vai passar por lá, para evitar esse ponto da cidade e também já as imagens, a imagem do acidente, né? O carro ali com as rodas para cima, como você acompanhou com a ajuda do nosso telespectador. É você ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. Você pode mandar fotos, vídeos, mensagens para o nosso aplicativo, o Você na RPC. Tem também o nosso WhatsApp, o que fica mais fácil, você compartilha e ajuda a fazer o seu Meio Dia Paraná, a deixar o horário de almoço com muito mais informação aqui na tela da RPC. Mais de 160 crianças estão sem aulas nesta segunda-feira no Centro de Educação Infantil da Zona Leste de Londrina. O motivo? 2 furtos de fiação elétrica em menos de 24 horas. Kathleen Tanan está ao vivo nesse Centro de Educação Infantil para explicar o que ocorreu, o que será feito e onde fica exatamente, Kathleen. Qual é esse SEI que está enfrentando tantos transtornos nesta segunda-feira? Alberto, fica aqui na Cidade Industrial 2, zona leste de Londrina, região da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para localizar bem o pessoal. A gente está no Centro de Educação Infantil, Najib Abud Filho. E olha, por aqui a energia já foi restabelecida, mas foi agora há pouco. Então os alunos vão continuar sem atividade hoje. Crianças aí de 3 meses, né? É o pessoal bem novinho, é a criançada mesmo, que só deve voltar amanhã aqui para as atividades, justamente por conta de algo que a gente vai mostrar para vocês. Olha só, aqui é uma caixa onde justamente é uma parte da fiação da energia elétrica. Agora já está consertada, porque um funcionário aqui do Centro de Educação Infantil já fez o serviço, mas aqui foi um dos pontos onde os criminosos cortaram para levar essa fiação, causando um dano para a instituição de ensino. E o detalhe é o seguinte, viu? Que não foi apenas um dia que eles apareceram por aqui. Foi nesse final de semana e também hoje de manhã. Nós estamos com a diretora, com a Márcia, que representa essa instituição, que, olha, já em janeiro teve que lidar com 2 ações criminosas e agora mais uma vez. Márcia, queria ver contigo o seguinte: o que vocês estão fazendo diante de tudo isso, né? Como que esses criminosos entraram e o que fazer a partir de agora para tentar evitar novas ações? Muito obrigada por estar conversando com a gente. Imagina. Então, a primeira ação ontem foi procurar um eletricista para que a gente pudesse arrumar para restabelecer a luz e receber as crianças. São 166 crianças. Fiquei super feliz porque às 7 horas da noite ele conseguiu restabelecer, mandei aviso para os pais e tal. Hoje de manhã
chegamos e a surpresa, sem luz novamente, tudo arrebentado, os portões, os cadeados. Então, assim, tive que dispensar as crianças, porque sem luz não tem como a gente dar o básico para eles, né, até de higiene. E agora estamos correndo atrás. Nós temos parceiros da Polícia Militar, né? Nós temos pais que são da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Então, a gente já tem o carro, já tem tudo sobre o carro, porque uma funcionária viu esse carro, tirou uma foto. Então, tem placa, tem tudo sobre o carro. Ela viu as pessoas. E estamos reforçando agora com o serralheiro, chamamos serralheiro, e vamos colocar o monitoramento. É fácil? Não é. Nós somos filantrópicos. Então, a gente vai ter que contar com a ajuda dos pais, né? Tem pais que colaboram com a gente, a gente não pede isso, a gente não cobra isso de ninguém, é voluntário, mas a gente tem pais muito parceiros que falam, vocês cuidam muito bem do meu filho, então não custa ajudar. Tudo é revertido para as crianças, mas nesse momento eu vou ter que revertir em segurança, né, para que as crianças não fiquem sem aula novamente. Então a gente está tomando as providências que a gente pode tomar, Kathleen. Mas eu entendo uma coisa, falei já até numa outra reportagem, se tem gente roubando é porque tem gente comprando. E eu pergunto para a polícia, ninguém sabe, porque eles roubam uma cidade inteira. É comércio, é posto de saúde, é escola. Não é possível que ninguém saiba quem está comprando isso. Ô Márcia, você estava comentando o seguinte, nesse local que eu estava mostrando aqui, que o senhor está mostrando pra gente, tinha uma tampa de concreto em cima. Então eles quebraram a tampa de concreto, porque esse local é um estacionamento da creche, onde o pessoal que presta serviço para a Prefeitura de Londrina está utilizando para realizar uma obra numa escola municipal que fica aqui do lado. Então eles estão apenas utilizando a estrutura da creche. E é aqui que fica esse local onde eles quebraram a tampa de concreto para pegar uma parte da fiação. Só que hoje de manhã, o pessoal aqui da creche viu esses criminosos entrando também dentro da creche, né? Eles acessaram o interior da creche, mas felizmente não levaram nada lá de dentro. Não, eles abriram o portão lateral que a gente tem aqui, andaram pela creche, nós sabemos porque está cheio de pegada de barro, mas não mexeram em nada. Em janeiro, eles entraram, eles arrebentaram janelas, eles entraram nas salas, mas não levaram nada. Eu não sei se eles estavam procurando outros fios para poder levar, mas não levaram. Então, o foco ficou aqui mesmo. Quem veio em janeiro, voltou ontem e voltou hoje. Márcia, muito obrigada. E é um assunto que a gente vai continuar acompanhando aqui no Meio Dia Paraná, né, Alberto? Até para saber sobre as investigações e como a Márcia falou, justamente se tem quem furta esse tipo de material, é porque lá na ponta tem gente comprando. Então a gente vai seguir de olho aqui, estamos na Zona Leste, Cidade Industrial 2, creche aqui sem atividade e amanhã deve voltar tudo ao normal com a energia elétrica já restabelecida por aqui. Valeu, obrigado, Kathleen. Na Zona Leste de Londrina, é o Meio Dia Paraná de olho em toda a cidade, com orientações, com prestação de serviço e também com a cobrança aí dos nossos telespectadores por mais segurança, por investigações que consigam aí reduzir a criminalidade. Agora, uma oportunidade de emprego. Um supermercado que vai abrir uma nova loja em Londrina está com a seleção aberta nesta segunda-feira. Você acompanha aí as imagens. Esse mercado será instalado ali no Shopping Boulevard. São 150 vagas numa nova unidade do Tonhão. A procura já foi grande hoje cedo. As inscrições estão ocorrendo na segunda e na terça-feira, sempre das 8 da manhã até as 5 da tarde. A seleção é no próprio Shopping Boulevard. Para se inscrever, tem que levar o currículo e também documentos pessoais. Olha só, bastante gente aí disputando vagas para trabalhar em uma nova unidade de um mercado aqui em Londrina. Agora, 12h29, depois do intervalo, você vai ver o início da montagem do canteiro de obras para a construção do viaduto da BR-369 com a Avenida Jockey Club, na saída de Londrina para Cambé. Um cruzamento bem movimentado, perigoso. E agora, pelo jeito, a obra finalmente vai sair do papel. E mais, a Prefeitura de Londrina repassa mais 12 milhões de reais para cobrir custos do transporte coletivo. Esse repasse é para a TCGL. Tem também a ação de golpistas deixando compradores e vendedores de panelas no prejuízo. E um cerco policial após o roubo de um carro num supermercado em Londrina. Tudo isso e muito mais logo após os comerciais aqui no Meio Dia Paraná. Segunda-feira com tempo bem estável em Londrina. A temperatura agora segue na marca dos 24 graus.
Começou a montagem do canteiro de obras do futuro viaduto da PUC, ali no cruzamento da BR-369 com a Avenida Jockey Club. Está aqui, ó, a Avenida Tiradentes, você vê aqui no Waze, é essa rotatória que existe atualmente, é um local ali em que o cruzamento tem pontos de lentidão, é bastante perigoso, inclusive. E para baixo, a Avenida Jockey Club, mais acima, a Avenida Cruzeiro do Sul, é justamente nesse cruzamento que será construído esse novo viaduto. É uma obra anunciada já há bastante tempo e agora finalmente começaram as movimentações ali no canteiro de obras. Cato Lintanã, já temos uma previsão de quando o serviço começa para valer e se teremos algum bloqueio, desvio, impacto no trânsito nesse primeiro momento das obras? Roberto, visualmente não há nenhuma mudança na estrutura, nem para motoristas, nem quem possa passar a pé por ali. Nós questionamos o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, justamente se há algo próximo a acontecer, quais são os próximos passos dessa obra, quando efetivamente deve começar, mas ainda estamos aguardando uma resposta. O que temos no momento, então? A preparação desse canteiro de obras justamente na esquina, então, no encontro da rodovia, né, da 369 com a Avenida Jockey Club, que dá acesso à universidade ali para muitos estudantes. Um local que hoje tem apenas a estrutura de semáforos em horários de pico, há um trânsito intenso por ali, gente cruzando para todo lado e em muitos momentos com um grande risco. Já noticiamos vários acidentes nessa localidade. Com relação ao canteiro de obras, o que tem ali por enquanto? São duas estruturas ali com portas, onde eles devem guardar, por exemplo, ferramentas e outros itens necessários para essa obra e estão colocando os tapumes no entorno desse canteiro. Funcionários de empresas ali próximas informaram para a gente que o canteiro começou a ser montado há aproximadamente uma semana, que todos os dias aparecem alguns operários ali, mas apenas para trabalhar nesse canteiro de obras mesmo, né? Para organizar o canteiro de obras. Nada está sendo feito efetivamente na rodovia. Então a gente está no aguardo de informações do DR para saber quando eles vão para os trabalhos na rodovia e se haverá algum impacto no trânsito. Por enquanto, trânsito normal nesse local. Falando nesse viaduto, do que a gente está falando? É investimento do governo do estado num valor de 28 milhões de reais e é uma obra que justamente pretende dar mais segurança para quem passa por esse ponto aqui da nossa cidade e também mais fluidez no trânsito. Como deve ser a estrutura desse viaduto de acordo com o governo do estado? A BR, ela vai ser elevada. E aí a gente vai ter essa passagem inferior com duas pistas ligadas a duas rotatórias, que vai permitir entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando, né, o tráfego da cidade com o pessoal que está passando, às vezes de caminhão, por exemplo, de uma cidade para outra. Então, separando o tráfego urbano, o pessoal que está indo aí para o trabalho e aqueles que estão cruzando apenas a cidade de Londrina, de um município para o outro, às vezes até de um estado para o outro. Não há prazo, portanto, de início, pelo menos não temos essa informação do DR de mudanças ali na rodovia, mas fica um alerta uma vez que esse local de obra, né, já está sendo preparado para que seja começado. Um ponto de desvio, quando as obras começarem, deve ser a Avenida Cruzeiro do Sul, que fica paralela à BR-369, onde já houve um trabalho de duplicação, mas ainda não finalizado. A gente até questionou a Prefeitura de Londrina sobre como andam esses trabalhos por ali, mas a gente também aguarda uma resposta. Alberto, motorista, portanto, passar atento por ali, porque nos próximos dias pode ter mudança e sabendo, a gente também noticia aqui no Meio Dia Paraná. Tá certo, é uma obra importante, necessária, mas sem dúvida alguma o impacto vai ser bastante grande, até porque não há rotas alternativas aí para desviar esse tráfego pesado nesses 15 meses em que tem a previsão de duração da construção desse viaduto ali no cruzamento da BR-369 com a Avenida Jockey Club. Por enquanto, canteiro de obras sendo montado por lá, o que indica que finalmente a empreiteira que venceu a licitação vai dar a largada a esses trabalhos. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após o roubo de uma picape num supermercado da Avenida Jamil Scaff, na zona leste de Londrina, ali na região da Avenida dos Pioneiros. Foi ontem, no fim da tarde. 3 homens participaram do assalto e houve perseguição com a ajuda do helicóptero da PM. A picape foi encontrada no bairro Portal dos Pioneiros. Um adolescente que estava por perto foi apreendido e disse à PM que participou do roubo. Os outros assaltantes não foram localizados. Uma loja de panelas em Cambé está enfrentando dificuldades com um golpe pela internet. Os golpistas usam o CPF
o CNPJ e o nome da loja para realizar vendas falsas através das redes sociais. Vanessa Navarro, o que mais relatam os comerciantes e que providências têm sido tomadas? Olha, Alberto, muita gente já no prejuízo por conta desse golpe, viu? Os comerciantes relataram para a gente que começaram a desconfiar há cerca de 6 meses, quando foram recebendo telefonemas de clientes que estavam reclamando, indignados, porque compraram panelas, supostamente com eles, a loja ali de Cambé, pagaram, mas não receberam o produto. E aí eles foram verificar o que tinha acontecido e descobriram que golpistas estavam usando, então, o CNPJ deles, o nome da loja, até a mesma logo para enganar as pessoas pela internet. Os golpistas ofereciam os produtos a preços bastante inferiores aos da loja verdadeira e até mesmo em comparação com preços de mercado, e assim acabavam atraindo muitos consumidores. Os comerciantes entraram em contato com os golpistas, se passando por clientes interessados em comprar mercadoria e gravaram a conversa. A gente tem um trecho do áudio separado para vocês conferirem. Está na promoção apenas essa semana. O valor está R$ 100 com frete grátis e estamos recebendo bastante pedido delas. A nossa loja fica aqui em São Paulo, porém entregamos para todos os estados. Você tem interesse? E aí muita gente interessada, ficava e acabava comprando o produto, pagava por Pix, pagava o valor que tinha sido solicitado e não recebia o produto. Olha, os lojistas disseram, que há cerca de 6 meses, como eu comentei, pelo menos esse golpe vinha sendo aplicado, e eles calculam que cerca de 50 pessoas já caíram, foram ludibriadas e lesadas pelos golpistas. Na internet, nas redes sociais, eles também ostentavam comentários de pessoas que estariam satisfeitas, elogiando o produto. Os comerciantes acreditam que esses comentários também eram falsos, mais uma maneira de tentar legitimar o golpe. A Mônica Dal conversou com os comerciantes de Cambé que deram mais detalhes para a gente sobre esse golpe. Pelo Facebook, eles atraem as pessoas com a nossa logo. Então, como a gente já está no mercado há bastante tempo, e eu acredito que eles vão aos nossos seguidores. No WhatsApp, onde acontece o golpe, tem o nosso CNPJ e tem a nossa logo. Então, a pessoa joga no Google e ela acha a gente. Depois que eu fiz uma pergunta para ela, que ela percebeu alguma coisa, que eles são muito sensíveis. Esperto. Você começa a perguntar, eles vieram e cancelaram todas as conversas. Todas. Eles apagaram tudo. E eles mandam por áudio uma mulher e ela fala assim: oi, eu estou em São Paulo, só que o DDD é 43. Então, se você for se você perceber, tem várias coisas que não fecham a conta, Quando você entra no perfil do Face deles, tem só 5, 6 postagens, o nosso tem quase 5.000 postagens, Então, dá para perceber, a pessoa que está comprando pela internet, ela percebe que aquele perfil, ele é superficial. Olha, os comerciantes, eles prestaram queixa na Polícia Civil no mês passado, mas dizem que o golpe continua acontecendo. Inclusive a Jaqueline, que a gente acabou de ouvir aí em entrevista, disse que hoje está insuportável. Palavras dela, recebendo várias ligações de pessoas, algumas inclusive custam a acreditar que o golpe não foi dado por eles, que foi dado por terceiros. E aí acabam hostilizando, ameaçando processar os comerciantes. Eles já conseguiram tirar a página dos falsários do ar, entraram em contato com os administradores da rede social, mas eles disseram que os falsários aguardam alguns dias e depois a página volta para o ar. A Polícia Civil nos informou que instaurou um inquérito policial para investigar o caso e que está fazendo todas as diligências necessárias para elucidar os fatos, mas que não vai passar mais detalhes e nem conceder entrevista no momento para não atrapalhar o andamento das investigações. Para os consumidores, fica aquela dica de desconfiar quando o produto está barato demais e também dar uma boa olhada no site, ali na conta da rede social, porque geralmente tem algo ali que mostra que a coisa não está cheirando bem, alguma coisa que não bate. E se tiver um telefone de loja física, mesmo se você conhecer a loja, dá uma ligada também para confirmar, até porque, Alberto, infelizmente essa não é a primeira e não vai ser a última loja a sofrer esse golpe, e aí quem sofre são os comerciantes e todos os clientes lesados, Ficar de olho, é oportunismo, a ação de golpistas aí que vai se reinventando e deixando muita gente no prejuízo, prejuízos cada vez maiores. Obrigado aí, Vanessa Navarro.
Um homem de 64 anos foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Federal hoje cedo em Arapongas. Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão. O preso não tem antecedentes criminais e vai responder por armazenamento de pornografia infantil, crime com pena máxima de 4 anos de prisão. Ele também será investigado por compartilhamento de pornografia infantil. A reportagem que você vai ver agora traz um raro exemplo de alguém que conseguiu encarar o câncer e aceitar o fim da vida de uma maneira um pouco mais leve. A carta de despedida da empresária londrinense Juliana Lopes, que partiu dias atrás, vem emocionando pessoas de todo o Brasil e fazendo muita gente refletir sobre a vida e a morte. Juliana era assim, alegre, festeira, sempre cercada de gente. No adeus, não poderia ser diferente. Uma das noites de carnaval, na chácara da família, ela organizou uma festa, convidou amigos, familiares, roda de samba e ela pôde reencontrar amigos que não via há algum tempo, alguns familiares, e foi um momento de celebração à vida dela, né? 2 semanas depois, Juliana partiu, deixando uma carta de despedida. A minha hora chegou. E tá tudo bem, gente. Tive a oportunidade e o privilégio de me preparar para ela, me redescobrir e receber o melhor das pessoas. Essa é uma despedida honesta e absolutamente grata. A despedida de uma vida linda, cheia de sentido, de amor e das pessoas mais especiais que eu poderia ter tido o privilégio de conviver. Nas últimas semanas, quando a situação foi se agravando, ela deixou um e-mail para as irmãs, pediu para que fosse aberto só após a morte dela e que, ao abrir, tinha essa carta com pedido para que fosse lida no funeral dela. Assim, num momento de profunda tristeza, né? Essa carta, ela me pareceu e vem sendo isso, a Juliana nos consolando para a partida dela, né? Cada vez que eu leio a carta, uma paz me invade, né? De saber a forma tranquila que ela se foi. Mas não foram só palavras de conforto para as pessoas que ela amava. A carta foi um testamento para deixar de herança ao mundo a mensagem de que é possível encarar com leveza e alegria os momentos mais difíceis. Foi como a Juliana enfrentou o câncer durante 4 anos. Eu me lembro dela ter chorado uma única vez, foi no dia do diagnóstico. No dia que ela recebeu o diagnóstico, ela chorou e foi um impacto para a gente. Mas a partir do dia seguinte ela falou, chega de chorar, eu vou me ocupar de viver e não de morrer. Nas redes sociais, a empresária, mãe de 2 filhos, compartilhava os altos e baixos do tratamento, entre quimioterapias e cirurgias, idas e vindas do hospital. Sem romantismo, mas sempre com a postura positiva que manteve até a última mensagem. Se eu puder deixar um pedido, desmistifiquem o câncer. Outra doença grave. Desmistifiquem a morte, afinal, ela é o maior clichê da nossa vida. E como eu sempre repetia, é possível sim ser feliz com câncer. Eu fui. Compartilhada na internet por inúmeros amigos e também desconhecidos, a carta circulou Brasil afora e será sempre especial para o homem com quem Juliana dividiu 32 dos seus 45 anos de vida. Claro, a saudade nunca vai passar, mas saber que ela passou por essa vida, fez a diferença, né? E no momento de partida foi de uma forma tão serena, tão leve, isso acaba, né, nos deixando mais em paz também. Eu só posso agradecer o tanto de amor que vocês me dedicaram e desejar que vocês, meus amados e amadas, vivam esse luto do jeito mais leve e alegre que vocês puderem, assim como eu levei a vida.
Aliás, depois da minha despedida, se juntem e vão tomar um chopp, ouvindo um samba e falando bem de mim. Eu deixo chorarem a minha partida, faz parte. Mas, acima de tudo, celebrem minha vida. Estou em paz. Fiquem também. Um baita choque de realidade, também muitas reflexões aí, né, para a gente repensar alguns atos da vida, repensar alguns passos aí que a gente vai traçando ao longo do caminho. 12h48. No próximo bloco você vai ver. A Prefeitura repassa mais de 12 milhões de reais para cobrir custos da TCGL com o transporte coletivo. Tem também as informações de temporais na região e a previsão do tempo para essa semana. Agora, 12h48. A Prefeitura de Londrina efetuou mais um repasse, agora de 12 milhões de reais, à empresa TCGL, em nome do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do transporte coletivo. O recurso é para cobrir despesas provocadas pela queda no número de passageiros, ainda lá nos primeiros anos da pandemia. O repasse se refere ao ano de 2021. Foram quase 12 milhões de reais à TCGL relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro contratual do segundo ano da pandemia. De acordo com a Prefeitura, a empresa havia solicitado 35 milhões de reais. Mas o valor constatado pelo município foi de 12 milhões e 400 mil reais. Deste total, foram ainda descontadas as remunerações do PPR e do incremento do ticket, que já haviam sido pagas. Restaram 11 milhões 196 mil reais de repasse à TCGL. Já é o segundo aditivo ao contrato em valores milionários recebido pela empresa Transportes Coletivos Grande Londrina. A Prefeitura já tinha destinado mais de 12 milhões de reais à TCGL referentes a 2020. A Londrisul recebeu 7 milhões e 300 mil reais neste mesmo ano. O pedido de reequilíbrio financeiro da Londrisul para 2021 está em análise, segundo a assessoria da CMTU. Em 2020, o aditivo de mais de 20 milhões pago pela Prefeitura às duas empresas do transporte coletivo foi discutido na Câmara de Vereadores com a participação do prefeito e de representantes da CMTU. Eles informaram que o reequilíbrio econômico-financeiro se fez necessário por conta da significativa queda no número de passageiros durante a pandemia. De acordo com a Prefeitura, isso representou 10 milhões a menos de passageiros pagantes. E esses repasses eram a única alternativa para manter o serviço após perdas financeiras causadas pela pandemia. Mas o acerto de contas entre TCGL, responsável por 65% das linhas no município, e a Prefeitura vai muito além desses aditivos relacionados à pandemia. No mês passado, o Meio-Dia Paraná mostrou com exclusividade que a Justiça, a pedido da TCGL, determinou uma nova perícia nos custos do transporte coletivo de Londrina. Planilhas juntadas por advogados da empresa detalham uma série de supostos erros na definição de custos do serviço de ônibus no ano de 2018. Entre eles, o valor do diesel e despesas com funcionários. Para a TCGL, o valor da tarifa, que na época subiu para R$ 3,95, não permitiu o equilíbrio financeiro no contrato de concessão. E o prejuízo chegou a R$ 5 milhões e 600 mil reais naquele ano. O juiz Marcos José Vieira determinou uma perícia nas planilhas de custo da CMTU, que deve estar concluída até final de abril, começo de maio. Com base nesta perícia, a TCGL poderá fazer os cálculos de quanto a mais a Prefeitura teria que repassar à empresa. A questão é que, se houver falhas nas planilhas, poderá haver impacto no custo da tarifa também nos anos seguintes. É aguardar para conferir. Agora, informações daquele acidente que eu mostrei no começo do jornal, uma foto, o telespectador mandou, um acidente ali na Santos Dumont. E olha só, o carro permanece por lá com as rodas para cima e quem também está por lá agora é a Kathleen Tanã.
Oi, Alberto, a gente acabou de chegar aqui ao local, na Santos Dumont, que fica pertinho da JK, e nesse momento uma das ocupantes do carro está sendo atendida aqui, ó, pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Como a gente vê, é uma criança que está sendo atendida aqui, ali atrás tem também outro menor de idade e um adulto deitado no local. Então, 2 crianças e um adulto que estavam dentro desse carro que agora está virado, então, para baixo, né, com as rodas para cima, no meio aqui da pista da Santos Dumont, no sentido do aeroporto de Londrina. Então, por aqui, ninguém está passando. O pessoal que vem para cá acaba desviando pelas ruas próximas, justamente porque aqui não tem como passar. O pessoal que vem da JK em direção a uma segunda rotatória aqui da Santos Dumont, eles não conseguem chegar até essa rotatória porque o trânsito está bloqueado. Tem lá na frente cones, outra ambulância também chegando até o local para fazer esse atendimento. O senhor está mostrando para a gente um outro veículo que está parado aqui, 2 outros veículos estacionados, né? Que provavelmente esse veículo que acabou tombando na pista tenha atingido esses outros 2 que estão estacionados aqui na lateral da pista. A gente, como acabou de chegar ao local, estamos apurando as informações do que pode ter causado esse acidente, se a motorista perdeu o controle da direção, se acabou passando mal. Fato é, o pessoal está dentro da ambulância e, a princípio, não são ferimentos que apresentam risco à vida dessas pessoas que estão ali dentro, mas os socorristas estão fazendo essa verificação para saber qual é a situação de momento. Está aqui o veículo bastante destruído, com os vidros todos quebrados. Ali dentro também bastante danos a esse veículo que está aqui com as rodas para cima em meio à Avenida Santos Dumont, na zona leste de Londrina. Qualquer nova informação, Alberto, eu volto contigo, aviso. Neste momento, eu repito, tem 3 vítimas dentro da ambulância, são 2 crianças e uma mulher, a princípio, que estão sendo atendidas aqui na avenida. Eu vou tentar mais uma vez. Volto contigo, Alberto. Qualquer informação a gente avisa. Tá certo, então. Ali na Santos Dumont, a gente observa que a pista do sentido centro para o aeroporto permanece bloqueada no atendimento aí às vítimas desse acidente. Aproveitar agora para atualizar informações de outro acidente, daquela colisão entre um trem e um ônibus, quinta-feira passada, em Jandaia do Sul. Agora, Vanessa, com algumas informações boas, né? Com pessoas aí finalmente indo para casa. Exatamente, Alberto. Várias pessoas, inclusive, que estavam internadas em hospitais aqui da nossa região, então, tiveram alta, né? 3 eram pacientes que estavam internados no Hospital Materno Infantil de Apucarana e um outro paciente lá do Hospital da Providência, também em Apucarana, já foi para casa. Já entre os que foram trazidos aqui para o Hospital Universitário de Londrina, uma criança de 9 anos recebeu alta no sábado. No HU, ainda há uma criança de 6 anos que segue na UTI, mas com o quadro estável. A batida, a gente lembra, foi na quinta-feira passada. Um ônibus escolar que levava alunos da APAE de Jandaia do Sul cruzou a linha férrea e foi atingido na lateral por um trem. Esse ônibus levava 29 pessoas, entre alunos, monitores e também o motorista. Felizmente, na hora, 2 estudantes morreram, de 11 e 15 anos. E depois, na última sexta-feira, uma cozinheira da APAE, que estava no ônibus, a Isabel Figueiredo, de 55 anos, chegou a ser hospitalizada, mas na sexta-feira também acabou falecendo. E olha, no total, 17 pessoas já tiveram alta. 8 seguem internadas em hospitais das regiões de Londrina e Maringá. Infelizmente, a maior parte ainda em estado grave, né? Muitos lutando pela vida. O motorista do ônibus, ele prestou depoimento e responde ao inquérito em liberdade. A gente já tinha trazido aqui a informação de que a carteira de habilitação do motorista estava vencida e hoje mais uma irregularidade veio à tona. A licença do ônibus para circular como transporte escolar, a autorização, também estava vencida desde setembro de 2019. A nossa equipe em Maringá confirmou isso, teve acesso ao documento junto ao Detran e depois procurou a prefeitura. O prefeito de Jandaia do Sul não quis gravar a entrevista no momento, mas disse que tudo está sendo apurado pelo município. A gente segue na torcida, Alberto, para elucidação desses fatos, desse acidente e também a recuperação de todos. Valeu, Vanessa. Obrigado aí. Torcida coletiva também dos nossos telespectadores. E agora eu trago para você a reportagem sobre os estragos de mais um temporal nesse fim de semana, lá em Bandeirantes. O carro tá boiando, velho. As ruas alagadas são reflexo do Ribeirão das Antas, que transbordou mais uma vez. A força da água fez com que 260 famílias saíssem das suas residências pela segunda vez em uma semana.
Dona Irene até recebeu doações na semana passada e perdeu tudo. Não tem paz, aqui não tem paz, não é a primeira vez. Agora teve que dormir para as casas dos outros de novo. É triste, né? É duro, é doído, mas vou falar a verdade. Eu perdi, mas estou feliz. Por quê? Porque meus filhos estão tudo comigo. O comércio, que se tornou centro de distribuição de donativos depois da primeira enchente, também sofreu com um temporal e alimentos foram perdidos. Fica preocupado, né? A gente não sabe o que vai acontecer ou não, porque nunca acontecia isso. Agora, qualquer chuva está acontecendo isso, a gente fica assustado, né? Do alto é possível ver o estrago no asfalto e a água que permaneceu perto das casas. Calçadas, pontes e ruas não aguentaram a força da chuva, que chegou a 180 milímetros em 24 horas. Mais uma vez, quase 2.400 moradores de Bandeirantes foram prejudicados pelas chuvas. Um plano de evacuação foi executado pela Defesa Civil quando os primeiros alagamentos foram registrados. Com a utilização das sirenes e dos giroflex do caminhão de Corpo de Bombeiros, iniciamos o plano de evacuação, solicitamos às residências de todo o percurso do Ribeirão Água das Antas que as famílias se evacuassem das suas residências e fossem para um local mais alto. Nesse momento, algumas famílias conseguiram levantar algum dos seus pertences eletrodomésticos, colocaram em cima da mesa e deixaram as suas residências, foi acionado os abrigos. Essa rua inteira do conjunto Bela Vista tem casas sem moradores. Todos foram encaminhados para casas de parentes ainda no domingo. Além dos bairros afetados há uma semana, outra região da cidade foi bastante atingida, a do Jardim Primavera. O Ribeirão Água do Caia transbordou e levou água para pelo menos 15 residências. 60 pessoas tiveram que sair das suas casas. Os vídeos são do Felipe, morador do bairro. A varanda e a rua pareciam um rio. Em frente à casa dele mora a dona Jovelina, que é deficiente auditiva e não percebeu o risco. O vizinho teve que agir e arrombou o portão da casa. Arrebentei o cadeado, pulei lá para dentro, inclusive quase derrubei a janela da casa dela lá, porque ela não escuta, né? Até que ela conseguiu acordar. Não tinha o risco de afogamento nem nada, né? É mais de risco de perca, né? Ou ela se assustar ali, passar mal, por já ter uma idade avançada. A filha mora um pouquinho longe, a gente, né, entrou dentro da casa ali para fazer o socorro, né? Na residência da idosa, móveis para o alto e as marcas de onde a água chegou. Quando eu levantei da cama, que eu ponhei o pé no chão, eu vi que não tinha chão, né? Tava preto. Aí eu assustei. Quando eu cheguei na cozinha, tava preto, tinha carliço, assim, era pura lama. A previsão para todo o mês de março era chover 130 milímetros em Bandeirantes, mas essa quantidade caiu somente no fim de semana passado. Segundo a Defesa Civil, há pedidos de retirada das famílias dos locais de risco. Quanto ao aluguel social, a Defensoria Pública do Estado montou uma estrutura aqui no município durante toda a semana anterior para levantar os dados dessas famílias que estão em áreas de risco. Se eu não me engano, 20 famílias já foram informadas que elas têm esse direito. Quanto ao saque FGTS, nós aguardamos a portaria do governo federal para daí assim, com essa portaria, dar aí a possibilidade dessas famílias que foram afetadas sacar o FGTS. Na última sexta, foi decretada a situação de emergência na cidade, para que o município seja reconstruído e as famílias possam receber de volta o que perderam. Mesmo sem quase nada, o que Dona Irene não quer perder é a esperança. Deus dá vida, dá força e a saúde, que é o mais importante. E olha, vem ainda mais chuva por aí ao longo dessa semana. A princípio, não nessa quantidade toda que surpreendeu moradores de Bandeirantes, mas ainda não é aquele tempo firme tão aguardado por muita gente nas cidades e também no campo. Para amanhã, a previsão é de 16 milímetros em várias cidades da nossa região, com a mínima de 16 graus em Apucarana e as máximas de 29 graus em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Aqui em Londrina, a terça-feira também será de tempo instável e os próximos dias da mesma forma. Olha só, terça e quinta poderemos ter até temporais. Na quarta, uma chuva mais constante ao longo de boa parte do dia e sol para valer. Ainda não há qualquer sinalização nesses últimos dias do verão. A estação vai se despedindo com um volume de chuva bem acima da média. E será assim amanhã, olha só, em todo o Paraná. Nenhuma região do estado com tempo firme na quarta-feira. Bem,
Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Tem mais informações para você no Globoplay e no G1 Paraná. No G1, inclusive, uma decisão envolvendo as investigações da série Diários Secretos. Assunto que, claro, vai ter em detalhes algo mais no Boa Noite Paraná. A você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.